Olá, muito boa tarde. Nós falamos aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, como é o caso de hoje, os vereadores votam e apreciam alguns documentos, como requerimentos, indicações, moções e diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para apresentar e discutir temas de interesse público que envolvem o dia a dia não só da nossa cidade, mas também de toda a população. Nas quintas, o trabalho é um pouquinho diferente. Ao invés dos documentos, os vereadores votam e apreciam projetos de lei, emendas, leis complementares. E lembrando que, em função da pandemia de coronavírus, a galeria da Câmara vai estar fechada durante a sessão. Mas então, como que você assiste às sessões? Aqui pela TV Câmara, é claro, e também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão e tem à disposição informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter você confere informações em tempo real sobre a sessão e já no nosso canal do YouTube você também confere a transmissão ao vivo da sessão e ainda pode assistir a programas, matérias, reportagens, tudo isso produzido por nossa equipe de jornalismo. A gente vai agora para um breve intervalo e já volta com mais detalhes sobre a sessão desta terça-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Ciborgue, vereador Lino Bispo, vereador Zé Luiz, vereadora Flávia Carvalho, vereador Wagner Balieiro, vereador Marcão da Academia, vereador Maninho 100%, vereador Roberto do Eleven, vereador Sérgio Camargo, vereadora Dulce Rita, vereador Robertinho da Padaria, vereador Dr. Elton, vereador José Dimas e vereador Dilermando de Alvarenga. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informa a todos presentes que no tema regimentais a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, eu acabei de receber uma mensagem aqui do único deputado que trabalha para São José dos Campos e pela RM Vale, que é o deputado federal Marco Bertaioli. Então, o deputado Marco Bertaioli acaba de mandar aqui que votou favorável ao projeto de lei 1075/2020 e que foi aprovado, que trata de ações emergenciais para a cultura. Então, eu gostaria de parabenizar o deputado federal Marco Bertaioli, que trabalha muito por São José dos Campos e que mandou essa mensagem, senhor presidente. Obrigado. Passaremos então agora ao horário do pinga-fogo. Primeiro, vereador inscrito para falar no pinga-fogo, com o tempo de 10 minutos, o vereador Lino Bispo. Com a palavra, o vereador professor Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, colegas vereadores. Eu queria fazer aqui, nessa questão de ordem, a solicitação de 1 minuto de silêncio pelo falecimento do professor Milton Ananias. Professor Milton Ananias é um faixa preta de judô, professor das antigas aqui de São José dos Campos. Teve o passamento nessa madrugada, nessa noite. E nós queríamos aqui dar um grande abraço em toda a família, o Rodrigo, seu filho, atleta de São José dos Campos, com muitos títulos nas equipes municipais representativas, uma família dedicada ao esporte, uma família aí muito querida na sua região. O professor Milton foi professor do Centro Esportivo do Novo Horizonte por muitos anos, formou uma legião de alunos, de cidadãos do bem, uma pessoa bastante diferenciada na sociedade, um grande amigo. Então, eu queria estar solicitando, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Lino Bispo, com tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, eu venho a esse microfone, a essa tribuna, na noite de hoje, senhor presidente, para falar um pouco das ações que nós temos desenvolvido na nossa cidade, sempre buscando atender o clamor da população que nos procuram, com diversas situações a serem melhoradas. E hoje aqui eu quero falar sobre uma questão que nós trouxemos nesta casa aqui. No ano passado, sobre a farmácia comunitária, que existiam aquelas filas enormes, aquela demora na entrega da medicação, e nós protocolamos requerimento nessa casa, ao qual encaminhado ao governador do estado que pudesse resolver essa situação do remédio aqui em São José, até porque esse remédio ele é de responsabilidade do estado. E graças a Deus, este ano, a gente conseguiu ver essa situação resolvida. Eram muitas pessoas, de uma forma indigna, naquelas filas numerosas, naquele tempo grandioso à espera da medicação. Hoje nós vemos a farmácia central atendendo de uma forma mais rápida e aquelas filas se acabaram. Nós vamos continuar cobrando que o governo do estado mantenha um atendimento, mantenha um estoque como foi prometido de 3 meses, para que a nossa população tenha realmente, por parte do estado, esse respeito merecido. Quero falar também, senhor presidente, de um requerimento que nós protocolamos nessa casa no primeiro ano do meu mandato, ou seja, 2017. Nós sabemos, conhecemos a realidade do transporte em nossa cidade. Nós temos aí uma grande, podemos dizer, avenida, que é a Presidente Dutra, que corta o nosso município. E nós temos os gargalos, que são as marginais interrompidas em pontos abertos e em outros interrompidos. Em 2017, protocolei nesta casa um requerimento encaminhado à Secretaria de Transporte, ao Ministério dos Transportes do Governo Federal, em 2017, cobrando, então, do presidente, cobrando, então, do Ministério do Transporte que resolva de uma vez por todas, que resolvesse o problema da rodovia Presidente Dutra, que agrega um acesso pesado de veículos e as marginais não existem na nossa cidade de uma forma que venha contemplar a necessidade que nós temos. Portanto, fomos informados agora, recentemente, que foi contemplado nas audiências públicas, na qual participamos também, este pedido que nós fizemos lá em 2017, refletindo agora, depois de alguns anos, refletindo agora, através das audiências públicas que ocorreram aqui no nosso estado, nós vemos essa conquista sendo, de uma forma efetiva,
sendo realizada agora na próxima concessão da rodovia Presidente Dutra. Portanto, com certeza é o clamor de inúmeros motoristas, de pessoas da nossa cidade que têm o direito de reivindicar, através de nós, quantas pessoas eu ouvi cobrar, vereador, precisamos cobrar da rodovia Presidente Dutra, que tem um dos pedágios mais caros do nosso estado, do nosso Brasil, que eles possam investir na população por onde a rodovia passa e no caso da nossa cidade. E agora a gente vê então esta audiência trazendo esse resultado positivo dessa cobrança que fizemos lá em 2017 e que a gente agora em 2020 podemos ver o resultado desta luta. Então eu quero aqui parabenizar o governo federal por ter dado ouvido ao clamor da nossa população. Quero aqui agradecer também o prefeito Felício Ramute, que esteve em algumas audiências também cobrando, mas quero dizer que este resultado é fruto de uma história que passou por essa casa, aprovado por unanimidade nesta casa, o meu requerimento solicitando, então, as aberturas das marginais em nosso município. E nós vamos ter a satisfação de ver, pelo menos contemplado na nova concessão, e nós vamos cobrar a execução e, com certeza, nós vamos ver essa situação resolvida. Portanto, eu quero aqui até agradecer aos senhores vereadores que, na época, votaram favoravelmente a esse requerimento e hoje a gente pode noticiar essa conquista importante. O vereador José Luiz não estava nessa casa, mas com certeza, se estivesse, é um vereador combatente, um vereador atuante, que com certeza teria também votado favorável. Então eu quero aqui agradecer a todos os pares que lá na época entenderam a necessidade de aprovar este requerimento. É a nossa população que ganha com isso. É a nossa população que merece um tratamento melhor. Também, senhor presidente, eu trago nesta noite, mais uma vez, uma luta que nós começamos também em nossa cidade, de enfrentamento de uma situação que o governo do estado implantou no nosso estado de São Paulo, com relação à pandemia do coronavírus. O nosso governador, ele fez um decreto engessado, onde impossibilitou as nossas cidades a fazer um trabalho diferenciado, no sentido de dar uma sequência na vida das pessoas da nossa cidade. E eu falo aqui agora deste requerimento também que nós aprovamos nesta casa no dia 5, protocolado no dia 5 de maio. Requerimento esse que cobrava do governador que pudesse olhar o nosso estado não como uma cidade, mas sim como um estado de diferentes situações. E nós, nesse requerimento, solicitamos então ao governador João Dória que pudesse estar olhando a condição da nossa cidade no sentido do quê? Da preparação, no sentido de ver qual é o índice de ocupação dos leitos da nossa cidade, qual a mortalidade na nossa cidade, qual o índice de pessoas tratadas na nossa cidade, para que o governador pudesse, então, tratar a nossa cidade diferente, tratar a nossa região diferente. E nós estamos aí prestes a ver um posicionamento do governador do estado, que parece-me que vai nesta direção. E eu quero aqui também chamar a atenção dos senhores vereadores, que também votaram por unanimidade esse requerimento, que com certeza chegou até o governador do estado, no qual levou ele a olhar de fato uma situação diferente em todo o estado, na qual vi uma entrevista do governador, dizendo que ele vai, então, em atenção ao nosso requerimento, ele vai fazer um decreto, olhando o estado de forma diferente,
olhando o que cada cidade tem feito, para que ele não venha fazer novamente um erro no seu decreto, engessando o nosso Estado de São Paulo. Já vi uma fala dele, como eu disse, antecipado, que ele estará, então, fazendo o que esse requerimento sugeriu a ele. Olhar o Estado, olhar as regiões, ver as condições da cidade e dizer: senhores prefeitos, os senhores têm a liberdade de estar abrindo, então, as suas cidades. O comércio precisa voltar a funcionar, porque ali está geradores de emprego, ali estão pais de famílias que precisam do trabalho. O comércio precisa voltar, porque nós temos comerciantes já passando necessidade de coisas básicas. Portanto, senhores vereadores, é de suma importância que nós possamos ser essa caixa de ressonância, de trazer para essa casa a reivindicação do nosso povo. Trazer para essa casa e cobrar, sim, as esferas municipais, estaduais e federais que olhem para o povo da nossa cidade e possam tomar medidas que venham trazer um alento diante da necessidade que o nosso povo procura. Portanto, nesta noite também, eu faço questão de ressaltar que este requerimento votado por unanimidade nesta casa, com certeza sensibilizou o nosso governador João Dória, que vai, então, esperamos, amanhã, ter um decreto mais maleável, um decreto onde a gente pode ver o nosso Estado dividido por regiões, por situações, e as prefeituras, então, poderem ter atitudes mais convincentes com a realidade que cada município tem atravessado. Então, é esta a importância que tem a nossa luta. E eu quero aqui lembrar os professores que precisam voltar a trabalhar, os comerciantes que precisam e todos nós que precisamos voltar. E estar fazendo com que, com segurança, a gente possa voltar à normalidade das nossas vidas, trazendo, então, um alívio para aquelas pessoas que já estão em dificuldades. E para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui nesta noite, hoje nós temos um parlamentar fazendo aniversário na noite de hoje. Então a nossa Angélica, né, aqui de São José, Dulce Rita, vereadora, parabéns pelo seu aniversário, tá? Que Deus te abençoe, te ilumine e conserve você sempre em nosso meio, uma vereadora batalhadora como Vossa Excelência. Parabéns, vereadora. Quero deixar aqui também, viu, Dulce, meus parabéns para você. Muita saúde, muito sucesso para você. Não, muito sucesso para você trabalhar bastante. Vamos lá. Próximo vereador, Wagner. Balieiro com tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e todos que nos acompanham na TV Câmara e também pelas redes sociais, vou falar hoje de 3 assuntos. Primeiro deles, falar um pouco sobre a questão da transparência dos gastos em relação àquilo que a Prefeitura contratou para usar com verba federal, estadual e até do Poder Judiciário na questão do combate ao coronavírus. Há pouco tempo atrás, nós fizemos um requerimento, que é esse que está na tela, perguntando onde a Prefeitura estaria gastando os mais de 20 milhões de reais, que hoje são em torno de 23 milhões de reais, que vieram ou do governo federal, ou do governo estadual, e até do Poder Judiciário, através do Tribunal de Justiça e Ministério Público, que vem no valor de 1 milhão,
nas ações de combate ao coronavírus. Infelizmente, esse requerimento foi rejeitado, porque ele simplesmente queria saber do prefeito onde estava sendo gasto esse dinheiro, até porque o site da prefeitura não colocava as informações de maneira adequada. Depois desse requerimento rejeitado, nós tivemos na mesma semana toda uma ação do Tribunal de Contas, conforme foi colocado aí no próximo slide. O Tribunal de Contas notificou São José dos Campos por não fazer a devida transparência das informações em relação ao que é gasto com dinheiro que veio para a nossa cidade na questão do combate do coronavírus. Então, daí veio a notificação do Tribunal de Contas, como vocês podem ver nesse documento. Quando houve essa notificação do Tribunal de Contas, obviamente que daí a Prefeitura, só em função de toda a nossa pressão aqui na Câmara Municipal e também em função dessa notificação do Tribunal de Contas, a Prefeitura teve, por obrigação, fazer uma coisa que ela não gosta muito de fazer. O prefeito não gosta muito de transparência, mas eles tiveram que fazer a transparência e colocar alguns dados no que gastou esse dinheiro que veio do governo federal, do governo estadual e do Poder Judiciário. Para surpresa nossa, no próximo slide, pode passar mais um, que esse ainda está mostrando a notificação. Para surpresa nossa, o que nós vimos? A Prefeitura modificou aquilo que estava presente no sistema do site da Prefeitura, tirando o valor unitário dos gastos e das compras. Inclusive, foi por ali que a gente fez uma representação do Ministério Público, questionando a questão do valor das máscaras, que variam de 93 centavos a R$ 5,40 nas compras. E isso a gente teve que fazer representação no Ministério Público, porque não deixaram passar um documento que pedia essa mesma explicação, que não é motivo para ficar fazendo oba-oba, briga, é só entender o processo. Agora vai dar muito mais trabalho para todo mundo. Primeiro que o Ministério Público vai investigar, a Prefeitura vai ter que esclarecer a mesma informação que poderia ter pego aqui, se tivesse a Câmara tendo o ofício de minha autoria respondido. Mas ali, dentro dessa nova recomendação do Tribunal de Contas, que obrigou a colocar alguns gastos e a fonte de alguns gastos em relação ao que foi feito com verba federal e estadual, apareceu uma tabela, que é essa que está aqui colocada nessa apresentação, mas que também está no site da Prefeitura, onde informa que as 3 UBSs terceirizadas, UBS de Santana, UBS do Parque Industrial e UBS da Vila Industrial, foram terceirizadas com verba federal vinda para o combate ao coronavírus. Quase 6 milhões de reais que vieram do governo federal, sendo utilizado em nossa cidade para fazer terceirização de UBS durante 6 meses. Esse foi o resultado, e eu acredito que é por isso e mais algumas outras situações de gastos, que muitas vezes o prefeito tentou esconder e não queria mostrar para a população aonde que estava o gasto, o recurso federal que vinha para o combate ao coronavírus. Porque não estava no site da Prefeitura e teve que vir o nosso requerimento, teve que vir Tribunal de Contas para obrigar a Prefeitura a explicar onde está gastando o dinheiro que veio do governo federal, do governo estadual e do Poder Judiciário. Nesse caso, lamentavelmente, a Prefeitura pegou o dinheiro do governo federal, quase 6 milhões, para gastar com terceirização de 3 UBSs aqui de nossa cidade. Não foi para resolver o atendimento do coronavírus na parte de contratar emergencialmente mais médicos ou mais enfermeiros, que era uma das sugestões nossas, mas sim para terceirizar, né, essas 3 UBSs que precisavam, desde muito tempo antes dessa crise, de mais concursos para contratação de médicos e enfermeiros. Mas a gente já está vendo que desde 2017, os números de médicos e enfermeiros vem caindo, o número de médicos e enfermeiros efetivos vem caindo mês a mês na cidade, e foi, aproveitando dessa crise, fazer a terceirização utilizando verba federal. O segundo item que eu gostaria de falar nesta noite é com relação à votação que nós tivemos sobre os professores eventuais.
Eu estou fazendo uma pesquisa em outras cidades, como que as outras cidades estão trabalhando em relação à questão dos professores eventuais, vereadora Juliana. Para surpresa nossa, descobri aqui que a cidade vizinha, Jacareí, simplesmente está pagando o salário integral dos professores eventuais, sem ser empréstimo, valor integral, o valor hora-aula lá é maior que de São José, para o pessoal ficar em casa. Para o pessoal ficar em casa, sem essa história de empréstimo. Pode tirar o slide já, obrigado. Para ficar em casa. Ou seja, as medidas, não só de Jacareí, mas de muitas outras cidades, elas vão numa ação completamente diferente daqui. Aqui está sendo muito cruel. Hoje eu vi um professor que mostrou o lerite dele, de R$ 142, que não dá nem para pagar a conta de luz da casa dele, por causa da votação que teve aqui na casa, inclusive, aceitando esse projeto do prefeito de fazer empréstimo de 50% do valor. Nossa cidade não precisa disso, não precisa fazer isso com os professores. Pode fazer de outro modelo, e existem exemplos em outras cidades para mostrar isso. Por fim, senhor presidente, eu acho que esse assunto aqui interessa a todos vocês, vereadores, principalmente os vereadores que estão acompanhando e que têm a sensibilidade social aí no sentido de que a cidade precisa de apoio e precisa ajudar a população na questão de cesta básica, que até agora a prefeitura não comprou. Mas a prefeitura recebeu do governo federal, agora no mês de maio, do Fundo Nacional de Assistência Social, e esse dinheiro já foi depositado, quase 2 milhões, vou dizer aqui, R$ 1.943.190, de um pacote que vai ser no valor total de R$ 3.715.000, do Fundo Nacional de Assistência Social para ajudar a cidade no combate ao coronavírus. Para que é esse dinheiro do Fundo Nacional de Assistência Social que já está em São José? Esse dinheiro é uma parte pequenininha para comprar equipamento de proteção individual para os trabalhadores do CRAS. Então, se tiver funcionário do CRAS sem máscara ou sem EPI, o dinheiro já está depositado. Valor referente a 3 meses, R$ 175 por trabalhador, para atender os trabalhadores da linha de frente do apoio social. Também já está depositado o dinheiro para comprar alimento. Alimento. Para pessoas idosas, deficientes, está aqui. R$ 115 por pessoa. Já está depositado. E também já está depositado o dinheiro para ajudar na questão do acolhimento. Esse dinheiro, quase R$ 2 milhões, que veio a mais para a Secretaria de Apoio ao Cidadão, a Secretaria Social aqui de nossa cidade, que vai ajudar a esses grupos de risco e que veio a mais, poderia muito bem forçar agora, no mesmo valor desses quase 2 milhões, R$ 1.943.000 que já veio, e vai vir uma outra parcela também, a comprar a mesma coisa, o mesmo valor, em cesta básica. Se a gente comprar esse mesmo valor, R$ 1.943.000, a R$ 70 a cesta básica, nós vamos ter uma entrega de cesta básica equivalente à quantidade do Estado em nossa cidade. Então, já que a Secretaria de Apoio Social recebeu um valor a mais pelas portarias federais, esse dinheiro já está depositado, está lá no portal da transparência, está tudo lá para conferir, já recebeu esse dinheiro a mais. Então, o mesmo valor equivalente poderia comprar a cesta básica. Se você fazer o valor a R$ 70, nós compraríamos 28 mil cestas básicas para ajudar a população que não está sendo beneficiada na questão do Estado. Precisa ter vontade política, precisa ter humanidade nesse momento. O engraçado foi que a prefeitura escondeu esse assunto. Tenho certeza que vários colegas aqui não sabiam que a prefeitura já depositou, já recebeu, está no caixa da prefeitura, na conta da prefeitura, esse dinheiro do governo federal para a questão social. Para comprar as coisas, alimento, ajudar em vaga de acolhimento para quem precisa, ajudar em EPI. Mas não avisou ninguém, nem divulgou no site da prefeitura. Por que esconder isso? Então, fica aqui já para informar que nós já temos, já finalizando, que nós já temos esse recurso depositado
e já que tem depositado isso para ajudar na Secretaria de Apoio Social, pegue o valor que não era previsto como esse e use para comprar alimento, que com certeza a gente poderia ajudar muitas famílias que hoje estão desassistidas em nossa cidade. E a máscara caindo. Próximo vereador é o vereador Dr. Elton, com um tempo de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todas as pessoas que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, também nas nossas redes e na TV Câmara. Bom, minha pauta sempre tem sido falar bastante sobre saúde. E qual é o grau de importância que nós damos realmente à nossa saúde e quais são as maneiras como nós podemos realizar a prevenção dos problemas relacionados à nossa saúde. Então, é importante a gente comentar um pouquinho. É importante que a gente combata não só os efeitos dos problemas da saúde, mas principalmente as causas. Então, para que vocês possam pensar juntamente comigo, por muitas vezes a gente vai lá, come muito açúcar, fica diabético, faz exames a cada 6 meses, toma um remédio para poder urinar açúcar ou para poder diminuir um pouco a resistência insulínica, tudo para controlar o diabetes. Depois come junk food e tem um pouco de gastrite, faz endoscopia a cada 6 meses e toma um remédio para melhorar e para proteger o estômago. Abusa um pouco da cerveja, dos refrigerantes, acaba acumulando açúcar ali no fígado, que é transformado em gordura. Então fica com muita gordura, faz um ultrassom a cada 6 meses, toma um remédio para o fígado. Fica também sentado, não faz esporte, começa a ter dor na coluna, faz uma tomografia todo ano, começa a tomar anti-inflamatórios, arrebenta um pouco o seu rim. Mas o que acontece realmente é que muitas vezes nós não atingimos a causa e tentamos sanar os problemas. E daí, pode passar o próximo slide? A mesma coisa acontece diante disso. Covid-19 ele mata, mas o tabaco também. Mais de 8 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por causa de doenças relacionadas ao tabaco. Mas por muitas vezes o que acontece é que não estamos preocupados com a causa e aí tentamos atingir o efeito, tratar as pessoas doentes, mas fechamos os nossos olhos para a venda e para o estímulo da utilização do cigarro. Então, durante essa semana, nós estamos tendo a Semana Internacional do Combate ao Tabaco, e o dia 31 de maio é conhecido como o Dia Mundial de Combate ao Tabaco, que é o maior causador de câncer no meio de toda a população mundial. Isso também acontece com o fumante passivo, que também corre riscos em virtude do tabaco. Bom, no próximo slide, você pode notar então que 1 bilhão, que é o número de fumantes no mundo inteiro, segundo a Associação Médica Americana, é o que nós temos no mundo hoje de pessoas que fazem utilização do tabaco. Isso segundo a Associação Médica Americana. E também, segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo ele é responsável por uma média de 156 mil mortes por ano no Brasil, o que representa 12,6% de todos os óbitos de pessoas com mais de 35 anos no meio da nossa população. Próximo slide. Olha lá, os hábitos dos fumantes no Brasil, exposição dos cigarros no comércio. O que fizeram
é que alguns estudos, inclusive um estudo feito pela Datafolha com jovens entre 12 e 22 anos de idade, moradores de 5 capitais aqui do Brasil, incluindo a cidade de São Paulo, apontou que os locais onde mais são vistos os cigarros à venda por eles, mesmo são nas padarias, supermercados e hipermercados. E dos que frequentam as padarias, 79% deles disseram já terem visto o produto à venda e de se sentirem estimulados pela utilização. Então, 71% já observam também nos supermercados, o que por muitas vezes não está nas gôndolas por onde a gente passa, mas geralmente na via final, ali perto do caixa ou dentro de algum armário. Mesmo assim, através dessa exposição dos cigarros, desses locais com influência principalmente entre adolescentes e jovens, a gente nota que, para eles, 37% se sentiam muito estimulados à utilização e 34% diziam-se ser influenciados de maneira moderada. E o levantamento mostrou ainda que 63% achavam que as pessoas da sua idade podem sentir vontade de fumar ao ver o cigarro exposto em locais de venda. Próximo slide. Nesse slide, o que a gente nota é que, segundo a pesquisa do Ministério da Saúde, divulgada em maio de 2018, apesar do número de fumantes ter caído no meio da população em geral, em média, caiu 36% no Brasil, nos últimos 10 anos, houve um aumento do tabagismo entre as pessoas com idades entre 18 e 24 anos, nos últimos 2 anos. E as crianças com até 15 anos, em algum momento da vida, 30% de todas elas farão uso do cigarro até os seus 15 anos de idade. Próximo slide. Então, por meio disso, foi proposto por mim um projeto de lei com o objetivo de reduzir a exposição do cigarro em locais mais frequentados por famílias, sejam padarias, supermercados e hipermercados, assim evitando a influência futura na decisão de fumar. E eu gostaria de reforçar algumas coisas. Primeiro, o projeto não visa sanção e nem penalidade sobre os fumantes. A intenção é reforçar a prevenção ao início do tabagismo. E também não quer prejudicar comerciantes, pois o lucro com a venda dos cigarros, ela não compensa, como mostra, inclusive, o vídeo que foi realizado pela TV Vanguarda aqui da nossa cidade. E eu queria chamar o vídeo para vocês. A venda de cigarros em padarias e supermercados de São José dos Campos pode ser proibida. Um projeto de lei deve ser votado na Câmara na tentativa de reduzir o número de fumantes na cidade. Já tem pelo menos 8 meses que essa padaria na zona leste de São José dos Campos parou de vender cigarros. E o José, que é um dos donos daqui, já percebeu que a medida teve uma boa aceitação entre os clientes. A maior parte dos clientes achou favorável. Exatamente aqueles que não fumam e que são contra o tabaco, né? Nós trabalhamos com 100% de alimentação. Então, quer dizer, o cigarro não combina tanto com isso, não é? Mas agora essa medida pode se tornar lei na cidade. É que um projeto que está em tramitação na Câmara dos Vereadores quer proibir a venda em padarias, supermercados e hipermercados. Se a lei for aprovada e entrar em vigor, a padaria, supermercado ou hipermercado que continuar vendendo cigarros poderá receber uma advertência. Em caso de reincidência, a multa poderá chegar a R$5.000. E se mesmo assim o estabelecimento continuar com as vendas, ele poderá ter o alvará cassado. Para o autor do projeto, o principal motivo é a preocupação com a saúde das pessoas. Uma grande quantidade de pacientes graves que acabam sendo atendidos tanto nas UTIs, nos nossos hospitais, geralmente evoluem de maneira mais insatisfatória ou com maior gravidade quando relacionados ao uso do tabaco. Se eu estimular
que a gente realize a prevenção do uso do tabaco, nós podemos inclusive reduzir os custos de saúde da nossa cidade. O projeto de lei ainda não tem data para ser votado na Câmara, mas entre os clientes de padarias e supermercados parece uma boa alternativa. Eu já fui fumante, hoje eu não posso com cheiro e eu tenho 2 estentes na minha barriga devido a entupimento de veia devido ao cigarro. Eu tive que fazer cirurgia. Eu também tenho uma filha que está fumando muito e eu gostaria que ela deixasse de fumar também. Quando eu fumava, eu ia comprar algo, eu via o cigarro, acabava comprando o cigarro. Em vez de eu ir na padaria só comprar o pão, eu comprava o pão e o cigarro, entendeu? Então é uma boa lei. É uma boa lei, eu concordo, eu sou de acordo a ter essa lei. Se aprovada a lei, os cigarros continuariam sendo vendidos normalmente em outros locais, como bares, bancas de jornais e tabacarias. Em nota, a APAS, Associação Paulista de Supermercados, informou que essa lei pode causar um prejuízo irrecuperável à livre concorrência. Disse ainda que cabe ao cliente a decisão de compra, enquanto o papel dos estabelecimentos é oferecer o produto. Bom, várias cidades do nosso estado, inclusive a capital, já propuseram esse projeto. Já em São Paulo já foi votado, inclusive, lá possui 2 votações, na primeira já foi aprovada. E daí, por isso, a necessidade de colocarmos um projeto de importância para votação nesta casa. Além disso, no próximo slide, que a gente fala é que o tabaco causa prejuízo de quase 57 bilhões com despesas médicas no Brasil. Cerca desses 39,4 bilhões são gastos com despesas médicas e 17,5 bilhões com custos indiretos ligados à perda de produtividade, ou seja, morte prematura ou incapacitação de trabalhadores. E a arrecadação de impostos com a venda do cigarro no país é de cerca de 12,9 bilhões, o que gera um saldo negativo de 44 bilhões por ano ainda por meio desses estudos. Então, eu acredito que é um caminho sem volta, que é a tentativa da estimulação de que as pessoas parem de fazer a utilização do cigarro. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Vereadora Juliana Fraga, um tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Venho à tribuna essa noite para manifestar assim, a minha tristeza e também falar quão lamentável é e triste ver, constatar que dia após dia, decreto após decreto, ações após ações, o prefeito da nossa cidade, Felício Ramute, do PSDB, tem mostrado uma insensibilidade, tem mostrado uma desumanidade, tem mostrado que a preocupação dele não é com as pessoas da nossa cidade, infelizmente. Nós temos visto, aí, principalmente nesse período de pandemia, várias ações do prefeito, atitudes do prefeito, principalmente na questão da educação, dos funcionários da educação, estagiários, professores eventuais, professores, os PDs, de prazos determinados, os contratados, e as crianças, até mesmo as crianças em relação às merendas, que poderia ser bem melhor, e os professores efetivos agora. Eles deveriam voltar hoje, mas o prefeito, sexta-feira, fez um decreto antecipando vários feriados, para que, em vez de voltarem hoje, eles voltem dia 3, quarta-feira que vem. Então,
o calendário escolar, ele não vai ter mais os finados, por exemplo. Finados, dia 2 de novembro, vai ser 2 de junho. O feriado do funcionário público, dia do professor, aniversário do município, no calendário escolar foi tudo antecipado. Os professores não terão esses feriados. Na verdade, os professores da rede municipal, eles tiveram 15 dias de recesso escolar, depois tiveram 30 dias de férias, que seria em janeiro só, então não vão ter férias em janeiro, porque foi antecipado agora, e agora, para não voltarem hoje, o prefeito deu esses dias aí antecipando os feriados, que, na verdade, não resolve o problema e a situação da educação, não resolve o problema dos professores, não resolve e não ajuda a solucionar um problema que a gente está passando, né, que é a questão da pandemia, do isolamento social, da quarentena, de ficarmos em casa e não ficarmos expostos ao vírus. Na verdade, a preocupação do prefeito não é essa. Eu acho que nem tem preocupação alguma, porque, veja bem, os professores já trabalham em casa. Os professores já preparam suas aulas em casa, preparam suas atividades em casa, para que levem para a escola e apliquem as atividades com os alunos. E aí, nós estamos sem alunos. Então, não teria necessidade dos professores terem que voltar no dia 3. Não teria necessidade dos professores colocarem suas vidas em risco, deles e da família, para fazer, porque a justificativa é que os professores têm que ir para a escola para fazer as atividades, para fazer o planejamento, para preparar as aulas. Gente, mas isso o professor já faz em casa. Ele já faz isso em casa, ele faz isso e para depois levar para a escola e dar a sua aula para os alunos. Não tendo alunos, o professor poderia muito bem fazer o que ele já faz, continuar fazendo em casa. Mas, infelizmente, o prefeito, mais uma vez, mostra a sua insensibilidade, mostra o seu desconhecimento, mostra a sua desumanidade, fazendo com que os professores, sem a necessidade, sem ter aluno na escola, saia da sua casa, onde poderia muito bem preparar as suas aulas, e tenha que ir, se deslocar para a escola. Muitos pegam ônibus, muitos vão e pegam mais de um até, e se colocarem, ficando expostos ao vírus. Então, infelizmente, essa foi uma atitude do prefeito, mais uma vez mostrando que a sua preocupação com a população é mínima, nesse momento, é mínima. O vereador Wagner já colocou aqui algumas situações, em relação até de dinheiro que veio para a cidade, e além do dinheiro, né, a questão dos estagiários, que tiveram que voltar para a escola, foi mandado embora no começo da pandemia, depois teve que voltar para a escola, porque eles ganharam na justiça, mas o prefeito, o que ele fez? Fez voltar para a sala de aula, sem necessidade. Os professores eventuais, o vereador falou, né, em outras cidades estão recebendo o salário integral. Os professores eventuais aqui na nossa cidade estão recebendo a metade do salário que recebeu em fevereiro e em março. Muitos professores recebendo 100, 200 reais. Muitos. E não podendo nem receber o auxílio emergencial do governo, porque tem um contrato com a prefeitura. Então, olha o tipo de olhar que esse prefeito tem para os funcionários, para as pessoas. Os professores PDs voltaram para a sala de aula. Para quê? Para entregar marmita? Para fazer atividade, sendo que não tem aluno? E agora, essa ação do prefeito antecipar feriado para os professores efetivos voltarem, sendo que eles fazem muito bem essas atividades, esses planejamentos em casa. Então, sem necessidade, colocando esses trabalhadores, não só os professores, mas as ADIs, os agentes educadores, colocando a vida desses trabalhadores em risco. Infelizmente, é lamentável esse olhar que o prefeito da nossa cidade, o prefeito Felício Ramute, tem para os trabalhadores e para a população em geral da nossa cidade. Lamentável, senhor presidente, e obrigada. Próxima vereadora, a vereadora Dulce Rita.
Boa noite a todos. Eu primeiramente queria aqui agradecer. Eu acho que não foi só a Câmara, mas vereadores, foi todo mundo aí que fizemos uma força-tarefa para que saísse essas marginais da Dutra. Vários vereadores já estiveram na audiência pública que teve aí, com propostas, sugestões, fizemos uma campanha para todos os moradores, amigos, para participar através da rede social, para que houvesse essa integração das marginais da Dutra, desde Caçapava até Jacareí. E graças ao esforço também do Eduardo Cury, nosso deputado, que hoje nós temos muito que comemorar, porque realmente essa Dutra cada dia está mais impraticável. Hoje, agora está com uma trégua aí por causa da pandemia, mas a gente sabe muito bem que isso é temporário. Então, eu queria aí parabenizar a todos que estiveram nessa luta. Queria também agradecer muito em reconhecimento aos trabalhos da Guarda Municipal. Toda vez que nós estamos pedindo aí para a Guarda para resolver alguns problemas, que eu sei que muitas coisas nem é da competência dela, mas eles aí estão de plantão 24 horas, principalmente o nosso comandante, o Elvis, que está atendendo tudo que ele pode. Entulho, fluxo, entorpecente nas praças, distribuição de vacinas. Então, ele está com uma força-tarefa aqui na cidade que está uma coisa surpreendente. Essa guarda, cada dia, está melhorando a quantidade e a qualidade dos serviços. Então, eu queria dar um parabéns aí para a guarda, para o Elvis, para o Devair, que abriram as portas, deram uma acessibilidade muito grande, não só para a gente, quanto vereador, mas para a população. E qualquer dia, qualquer hora, a população está entrando em contato com eles, eles estão correndo atrás aí, através da fiscalização dos estabelecimentos de pandemia, praça com entorpecentes, entulho no meio da rua, e qualquer campanha que a Prefeitura tem, a Guarda Municipal está presente e executando um excelente trabalho. Também queria falar que a Prefeitura está tendo aí um comitê de auditoria para acompanhar todos os gastos que nós estamos tendo, né, enquanto cidadão, porque o dinheiro é nosso também, com relação à pandemia. Então, tem uma auditoria acompanhando todos esses gastos. Qualquer denúncia que vocês estão achando, por favor, encaminhar para a Prefeitura, que vai ser averiguado. Mas eu acho que está indo tudo muito a contento. Inclusive, São José dos Campos foi a cidade que comprou os ventiladores pelo preço menor do país. Enquanto tem gente aí pagando 500, 1.200, que vocês estão vendo todo dia no noticiário, nós compramos a preço de mercado, produto nacional, por 50 mil, que foi feita pesquisa, que foi o menor preço pago em todas as prefeituras. E queria também pedir encarecidamente que agora, com a flexibilização com relação aos comércios da pandemia aí, eu acho que vai ter que ter essa flexibilização, é inevitável. Não sei se é o tempo exato, mas é o tempo correto que o prefeito e todo mundo tem para que não acabe com os comércios, porque está realmente uma pressão muito grande. Mas eu queria pedir a si mesmo que isso fosse feito com muitos critérios, porque se nós formos ver os boletins de hoje, devido aos muitos testes que está tendo, que graças a Deus agora está tendo teste, então nossos números de suspeitos está muito grande, de casos confirmados, isso também está muito grande na cidade. Então, nós temos uma responsabilidade, não por ser a maior cidade do Vale do Paraíba, mas também por aqui termos mais equipamento. Então, o que eu espero que isso seja feito em conjunto com a região, porque nós somos o primo rico do Vale do Paraíba. Infelizmente, outras cidades não têm tanto recurso como nós temos. Então, por favor, quero que seja feito isso com muito rigor, que é preferível que seja feito com rigor agora, com acompanhamento, com fiscalização, com tudo que for necessário, do que fazer vista grossa e deixar correndo solto na cidade. Então, por favor, prefeito, espera aí que o governador também, que sempre foi um defensor
das atitudes que ele tem tomado, porque eu acho que está numa situação muito brava dele, pelo que está acontecendo na capital e nas cidades do entorno. Sei da responsabilidade dele, que era muito fácil ele fazer jogar um oba-oba para a plateia e abrir o comércio indiscriminadamente para resolver o problema da pressão. Mas ele está aguentando firme. Então, eu espero que ele seja muito criterioso e que as cidades cumpram também, com muito critério, essa flexibilização que vem aí. Porque, infelizmente, eu acho que nós não chegamos no pico ainda dessa tragédia, que podemos chamar assim, que está acontecendo no mundo. Então, por favor, eu acho que isso é uma responsabilidade de todos, não só de ajudar a fiscalizar, como também de cumprir o que tem que ser cumprido. E, por favor, vamos continuar dentro de casa, que é a melhor vacina que nós temos. Peço ao vereador Marcão da Cremia que assuma os trabalhos da mesa diretora. Próximo orador inscrito para falar, vereador Robertinho da Padaria, com tempo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos. Quero dar uma boa noite especial ao pessoal que está em casa nos assistindo pela TV NET, canal 7, 9 da Viva e pelas redes sociais. Eu estou aqui nessa tribuna, senhor presidente, para falar novamente aí da questão da pandemia do Covid, né, que é tanto falado hoje em dia. Não gosto muito de estar falando sobre esse assunto, mas eu tenho que vir aqui só para esclarecer uma situação que aconteceu na sessão passada. Até gostaria que a vereadora Amélia Naomi estivesse aqui. Eu acho que ele deve ter dado um pulinho no gabinete dela, mas deve voltar já, que eu quero falar diretamente mesmo para ela. Essa situação que eu quero falar hoje sobre o Covid-19. Como falou bem também aqui a vereadora Dulce Rita, a questão aí da responsabilidade de voltar, então, de uma maneira gradual, que os comércios possam, de fato, voltar, então... Deixa eu tirar isso aqui que é melhor. Voltar, de fato, a funcionar de uma maneira responsável e de uma maneira realmente com muito cuidado. Regiões, não digo só São José, diria regiões que o índice está baixo da questão da contaminação do Covid-19. Eu acho que dá para flexibilizar, para a vida, né, começar a andar, o Estado começar a andar. Diferente, já falei aqui outras vezes, muito diferente do interior da capital. Então, dá para trabalhar a nossa região, uma região ainda que está bastante controlado, no meu ver, né? Até hoje mesmo saiu novamente um boletim, novamente, eu até vou comentar aqui, o boletim de hoje, que foram, só para ter uma noção, né, de casos positivos, que são 687, né? Só que 437, isso aqui é um dado muito importante, a gente não pode deixar de falar. Dos 687 casos positivos, 437 recuperados. E ainda 22% dos leitos totais de UTI sendo usado e 6% de enfermaria, né? Nos leitos totais. Então, a cidade nossa ainda continua bem controlado. Eu tenho conversado com o secretário da Saúde, perguntado como que anda, né? Sempre eu ligo para ele, apesar do boletim, mas tem sempre o gosto de ligar e perguntar. Então, graças a Deus, que continua ainda, a cidade se preparou bem para isso, então continua aqui muito bem controlado, apesar que nós vamos entrar agora em junho, é um mês
que vai ser um mês mais frio, né? Pode ser que dê uma aumentada no mês de junho, mas, por enquanto, continua bastante controlado. O que eu queria falar? Acho que a vereadora ainda não veio. Eu gosto de falar quando o vereador está aqui. Ela não veio, mas vou falar. Quinta-feira passada, eu nem tinha percebido, eu estava aqui cuidando de outras coisas na mesa diretora aqui, e não tinha nem percebido a fala da vereadora Amélia Naomi. Tomar muito cuidado, mais uma vez eu tenho que voltar aqui a falar, não vamos usar do Covid, do coronavírus, para fazer disso um entrave político. Pelo amor de Deus, é uma situação séria, não precisa fazer isso. Não precisa ficar procurando, né? Ah, você está com Covid, parece que quer achar alguém que esteja com Covid para vir denunciar. Ó, falei, eu avisei. A vereadora afirmou aqui, nesse microfone dessa casa, que essa casa tem 2 funcionários com Covid-19. Isso é grave. Como falou dos setores da prefeitura também, mas eu averiguei o da Câmara, imediatamente eu fui averiguar essas 2 pessoas que trabalham na copa dessa casa. Causou até um constrangimento danado na sexta-feira aqui, para o secretário-geral e para o meu gabinete. Um monte de gente aqui, preocupados. Quem é que está com Covid-19 aqui na casa, senhor presidente? Quer dizer, causa um tumulto na casa, causa um terrorismo dentro da casa. Eu não vejo necessidade de fazer isso. Não se deve fazer isso. Não se deve falar uma coisa sem ter certeza, sem ter saído os exames para ver. Imediatamente eu fui averiguar, 2 casos aqui, até mesmo porque o primeiro ato dessa mesa, da mesa diretora, que foi dia 17 de março, se eu não me engano, essa mesa fez um ato, qualquer suspeito de gripe, qualquer coisa que for, é só comunicar os seus superiores. E afastamento, senhor presidente, por 14 dias. Está no ato da mesa. Ela, como vereadora dessa casa, e presidente que já foi, ela tem que comunicar do RH, se tem alguma coisa suspeita, e afastar. Se acontecer alguma coisa no gabinete dela, qualquer vereador, comunique o RH e afaste. Isso está no ato da mesa diretora. Essa casa, já falei, tomou todos os cuidados necessários com relação à segurança das pessoas, com relação aí, para que a gente corre o menor risco possível para que alguém possa ser infectado. Todos os cuidados foi tomado nessa casa. Já falei na sessão passada, tem que toda vez repetir aqui, vem repetir, todos os cuidados necessários essa casa tomou. Não precisa vir naquele microfone. Aliás, não deve fazer isso. Não deve fazer isso. Colocar a casa, parece que está vendo? Eu avisei, senhor presidente, que essa casa o quê? Tinha que estar fechada? Será que é isso que a vereadora quer? Que feche a casa? Parece que tem um prazer, está vendo? Eu avisei que ia pegar, pegou. E ainda fala que é os 2 da Copa. Uma mulher, deixa eu ver o nome dela aqui, para falar para vocês. Uma mulher e outra é um rapaz, que trabalham na copa dessa casa. Eu fui averiguar imediatamente. Primeiro eu fui averiguar, para depois eu vim aqui falar. Que é a Maria Aparecida de Souza Nogueira, já saiu o resultado. Já saiu. Negativo. E o Leandro e Davi no Porto, nem notificado ele foi, gente, pela Secretaria de Saúde. Nem notificado. Essas coisas que chateiam a gente, viu, presidente? Essas coisas que eu não gosto de ouvir. Isso chateia a gente. Nós estamos vivendo uma pandemia e fica essa coisa boba. Está vendo? Parece que quer pegar alguma coisa errada para falar. Eu avisei o senhor, presidente, que o senhor tinha que fechar a casa. Eu avisei o senhor que o senhor tinha que ter prorrogado o ato da mesa. Pô, entrou já com uma ação contra essa casa. Eu não falei nada. O juiz não concedeu o pedido de mandato de segurança da vereadora, porque ele entendeu que não era necessário, que a casa, quem responde, quem dá as diretrizes, é a mesa diretora. Está entendendo? Então, essas coisas que não pode acontecer em lugar nenhum, em cidade nenhuma, querer usar uma situação política
e misturar com o Covid-19. Isso chateia. É uma vereadora que eu admiro. Por Deus, eu tenho o maior respeito por ela. Já estive várias vezes na casa dela. Tenho admiração por ela como pessoa. Mas não sei, quando ela pega um microfone, parece que tem hora que ela se transforma. Então, tomar muito cuidado com o que fala. 2 funcionários dessa casa, da empresa, já estão com Covid-19. Ela afirmou. Como que ela faz um negócio desse? Coloca a gente numa situação difícil. Coloca a casa numa situação difícil para trabalhar. Um monte de gente foi na Secretaria-Geral e falar com a minha chefe de gabinete, me pressionando. E eu não podia fazer nada, a não sei esperar para ver se isso era verdade. Imediatamente eu fui averiguar. Imediatamente. E não é verdade. Isso não é verdade. É chato falar aqui que isso é mentira. Isso é mentira. Não pode uma vereadora ir no microfone e falar mentira. Que pessoas que dentro estão com Covid-19. Puxa vida, lógico, pode acontecer? Pode, como eu posso pegar também. Podemos acontecer? Pode. Mas todo mundo está ciente aqui, qualquer vereador que tem um ato da mesa aqui. Qualquer sintoma que tiver, comunique-se ao superior. Vai ser afastado. Aqui não tem nenhum maluco aqui. Não. Aqui existe uma mesa diretora responsável. Nós nos preocupamos com a saúde das pessoas. Nós sabemos que a doença, ela existe, que o vírus existe. Nós temos que tomar os nossos cuidados. Nós sabemos disso. Não precisa ninguém falar. Agora, eu falei desde o começo e volto a dizer, a vida precisa andar. A vida precisa continuar. Vamos fazer com cuidados, respeitando todos os protocolos da saúde. A gente assiste televisão todos os dias, nos orientando o que nós temos que fazer. Agora, vim aqui afirmar uma coisa dessa. Parece que ainda com prazer, para dizer que, o quê? Que eu tinha avisado? Amanhã alguém pega, se amanhã pegar alguém aqui dentro, foi infectado, eu devo escutar um monte aqui, né? Porque, pelo jeito, vou escutar um monte, porque tem gente que parece que quer que isso aconteça. Quer, para dizer que tinha me avisado e eu não tomei providência. Então, se eu precisava deixar isso registrado, o presidente, que isso é lamentável, brincar com esse tipo de coisa. Não podemos brincar com coisa séria. Não podemos. A doença existe, o vírus existe, cada um tem a sua opinião e tem que ser respeitado. Tem que ser respeitada a opinião, cada um tem a sua opinião. Ninguém tem que ser o dono da verdade, não. Agora, vir aqui e falar uma coisa que não é verdade, isso para mim é uma irresponsabilidade. Isso não dá para admitir. Era isso que eu queria deixar registrado aqui nessa casa, senhor presidente. Parabéns pela transparência, presidente vereador Robertinho da Padaria. Solicito que o senhor retome os trabalhos da mesa diretora. Com a palavra, vereador Juvenilson Velho. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelas palavras, essa manifestação de preocupação com os funcionários desta casa, sem dúvida, desde o primeiro instante, Vossa Excelência teve essa preocupação, a mesa diretora trabalhou nesse sentido. Então, parabéns aí a você, a Vossa Excelência e a todos aqueles que colaboram nesta presidência. Eu quero só fazer também uma contribuição na sua fala, porque esta mesma colega, ela fez recentemente, já não é a primeira vez que ela usa esse tipo de argumentação, parece que quanto pior, melhor, né? Já houve comentários aqui, citando inclusive uma obra social de nosso município, e essa obra social, no dia seguinte, sofreu inúmeros telefonemas, pedindo que haja explicação, porque é uma obra social muito frequentada e constatou-se de novo, como Vossa Excelência colocou, nada que foi dito era verdade. Mas, infelizmente, é a prática do quanto pior, melhor. Presidente, uma outra situação que eu queria aqui registrar
estive visitando vários locais em São José dos Campos e observando nossos parques municipais. Né? Estive, vereador Zé Dimas, no parque da cidade. E hoje, nesse momento, os funcionários estão assistindo a sessão de Câmara. E eu quero mandar um abraço a esses funcionários dedicados que cuidam daquele parque com muito carinho, muita dedicação e, com certeza, deixando cada vez mais bonito e atrativo, aproveitando agora que o público não está frequentando, tendo mais tempo até para cuidar bem do nosso parque. E para finalizar essa minha fala, eu queria cumprimentar a nova vereadora Dulce Rita, hoje pelo seu aniversário, que Deus possa dar a ela muitas felicidades. Eu não encontrei com ela na última sexta-feira, mas ela esteve lá na festa de Santa Rita de Cássia, vereador Wagner Balieiro. Não houve a festa, né, como de praxe, por conta do Covid, mas houve uma transmissão pelas redes sociais. O padre Daniel foi muito feliz, né, um trabalho muito bem feito por toda a comunidade. E a vereadora Dulce Rita esteve lá, né, eu a vi de longe, né, levando flores a Santa Rita de Cássia, como seria já no seu coração, porque é uma devota também. Desculpa, vereador, eu não vi Vossa Excelência, mas sinta-se abençoado. Em Cássia, sim, sim. Dulce Rita, parabéns pelo seu aniversário, muitas felicidades. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos. Primeiro, que a votação fosse em bloco e também a inclusão de algumas indicações. Vou passar a citá-las. 1816 a 1861. E os requerimentos 813 a 840. Destaque para os requerimentos 815, 827 e 832. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, a ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de maio de 2020, 31ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis aos documentos, permaneçam como estão. E os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis. Com 4 votos favoráveis, estão rejeitados os documentos. Em votação, os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 26 de maio de 2020, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, venho a este microfone novamente para falar sobre um assunto que tem dado bastante polêmica no dia de hoje, em função do noticiário na imprensa, em relação à questão do Teatrão. Até vou ler aqui a matéria do Vale. Prevendo o cenário muito preocupante até agosto, São José vai à Justiça para construir um hospital de retaguarda no Teatrão. Diferente até de outras matérias que o prefeito falava há poucos dias atrás, quando o prefeito falava aqui, numa outra matéria, o prefeito volta a descartar a implantação do hospital de campanha em São José. O prefeito diz que há lei suficiente e São José vai começar a testar hidrocloroquina. Enfim, uma série de outras vezes, matérias descartando essa necessidade de hospital de campanha, de se preparar para isso. Agora sai uma matéria no Globo Esporte, saiu no jornal Vale, da necessidade urgente de criar um hospital de retaguarda, que depois pode ser transformado numa UPA,
lá na região do Teatrão, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a preocupação, e eu acho que amanhã a cidade vai ter alguns avanços em relação ao decreto estadual, é importante a gente se antenar nesses números e nesses casos que a gente tem visto uma curva crescente. E eu espero que, com base até nessas informações que estão chegando, que agora, a exemplo do Estado, o município utilize dados mesmos, dados de números, casos, enfim, todas essas informações para definir as políticas públicas. Agora, me chama muito a atenção essa diferença de posição abrupta até, inclusive. Antes não podia, várias vezes a gente pediu hospital de campanha, e agora justamente está entrando na justiça para construir um hospital de retaguarda, que é exatamente aquilo que a gente falou durante várias vezes aqui, da prefeitura apresentar esse plano para a sociedade, de quando que haveria a necessidade disso. Pelo jeito, essa necessidade chegou. Passaremos com a palavra o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores. Só queria registrar aqui que na tarde de ontem nós estivemos com um grupo lá no Parque Industrial, com alguns integrantes da Sociedade Amigo de Bairros lá, fazendo algumas vistorias lá, a pedido deles, né, algumas reivindicações, né, e passamos lá pela Praça Aldo Bufolim, né, Aldo Pires, obrigado, vereador Marcão, né, e eles apontaram lá algumas coisas, algumas necessidades, e dentre elas a iluminação, que estava um pouco precária, e por conta agora do coronavírus, com menos pessoas nas ruas e nas praças, a gente percebe, né, e eles relataram para nós lá, uma grande concentração de usuários de drogas e traficantes lá. Então, a gente já encaminhou um pedido à Polícia Militar, à Guarda, e também uma vistoria lá para que a gente restabeleça algumas lâmpadas queimadas da iluminação lá, né? Já encaminhamos esses pedidos à Prefeitura, espero que em breve a gente consiga restabelecer lá, mas queria registrar aqui para a Sociedade Amigo de Bairro que nós estamos aguardando aí uma resposta da Prefeitura e também da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Juliana Fraga. Coisa rápida, senhor presidente. Assim como foi falado, né, esse hospital de retaguarda sendo feito agora, então é sinal de que mais pessoas, a previsão é que mais pessoas sejam contaminadas e precisem do hospital. Com isso, eu quero reforçar aqui essa questão dos professores voltarem para a sala sem necessidade e solicitar, então, já que o prefeito quer que eles voltem, quais as medidas? Nós fizemos 7 requerimentos que foram rejeitados aqui nessa casa, 7 requerimentos questionando, perguntando quais são as medidas que vão ser tomadas, se vai ter, por exemplo, teste para todos os professores, se vão medir a temperatura de todos os professores, quais serão as medidas? Porque eu acho que, então, aí sim, os profissionais têm condições de voltar com mais segurança. Caso contrário, nem os requerimentos foram aprovados e nenhuma resposta vem da Prefeitura em relação a essa volta dos professores sem necessidade. Passaremos, então, agora a um minuto de silêncio a pedido do vereador professor Calazans Camargo, pelo passamento do senhor Milton Ferreira Ananias. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.